Então, essa rosa que eu escolhi aqui para poder fazer a tatu da Fernanda, cara, é uma rosa que eu não tenho muito compromisso, assim. Eu não fico preocupado com o que eu vou tatuar e a forma que eu vou tatuar. A gente escolheu uma rosa porque eu acho que é um símbolo bem tradicional e por ser um desenho mais simples também, né? Até para poder facilitar a explicação que eu vou dar aí na videoaula. Então, assim, não tem um compromisso, uma coisa de ter aquela preocupação em fazer um desenho fiel ao que está aí, né, essa imagem aí, né, que eu vou usar. Porque muitos tatuadores, eles se preocupam em fazer imagem fiel. Eu já não tenho essa preocupação. Eu preocupo muito mais em implantar o meu estilo na tatuagem do que fazer algo assim simetricamente correto. Não é essa a minha preocupação, não. Então eu vou fazer um freehand agora dessa rosa aí, mas em muitos momentos vocês vão ver que eu não vou obedecer exatamente o que está na imagem, porque, como eu disse, eu não tenho essa preocupação, e vou usar o meu estilo de sombreado para que vocês entendam exatamente como que é a minha técnica, o que eu faço, o que eu uso no meu dia a dia aqui, no meu trabalho. Isso aí. Eu vou falar então sobre o material, o equipamento que eu vou usar nessa tatu que eu vou fazer agora. Não tem nenhum segredo, a minha forma de tatuar é muito simples, na verdade, tanto que esse sombreado, esse preto e cinza, teoricamente, que eu faço, que não é um preto e cinza, que eu vou explicar, não tem segredo algum para que quem tenha dúvida em relação a isso consiga fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou usar uma máquina de traço, que é essa aqui, que é uma máquina potente, digamos assim, né? Que eu costumo regular ela um pouco mais leve para ela não machucar tanto a pele. Essa é a máquina de sombreado que eu uso, que é uma máquina que o polaco fez para mim, um grande amigo. É uma máquina que não tem uma abertura tão longa, ela tem uma abertura um pouco mais curta, exatamente porque esse é um dos fatores primordiais no meu trabalho, né? E vou usar uma agulha de 5 traços, que é essa aqui, ó. Uma agulha de 5 para fazer o traço, que é uma agulha fina, mas que onde eu quero um traço um pouco mais robusto, aí eu vou engrossar, aos poucos eu vou engrossando o traço com essa agulha, né? Que é a agulha padrão, a agulha que todo mundo usa. Vou usar essa agulha de 11 para sombrear, porque é uma agulha que, pelo tamanho da tatu que eu estou fazendo aí, que eu vou fazer, não é uma agulha muito espessa, mas também não é uma agulha muito pequena, né? É um calibre assim que dá para fazer preenchimento em locais teoricamente grandes, para o tamanho da tatu que está sendo feito, e dá para sombrear locais pequenos também. E as biqueiras, né? Compatíveis é o que eu vou usar, biqueira de traço, a biqueira de pintura, ou seja, para quem já tatua, para quem já está
acostumado com isso aqui, eu não mostrei nada do que todo mundo já está acostumado a ver, de todo mundo está habituado a trabalhar aí no dia a dia. É muito simples e a montagem que eu vou usar é o que todo mundo já sabe, mas mesmo assim eu vou mostrar para todo mundo aqui. Isso aí. Tá, então eu vou explicar sobre o meu diluente, né? O diluente que eu uso para poder fazer a mistura de sombra, né? Que é aquela mistura de sombra que vocês veem que é um meio avermelhado, meio azulado. O diluente é o mesmo, sempre. Então, nessa motolia aqui, eu vou mostrar algo padronizado, tanto para essa medida quanto para uma medida maior ou uma medida menor, a base é a mesma, que é mais ou menos 20% de álcool, 70%, né? Vou completar até o meio, mais ou menos 30% de Listerine azul, aquele Listerine de bochecho mesmo, aquele lá que eu uso. E o restante com água destilada, né, que é água de autoclave, que é mais ou menos 50%. Ou seja, a gente dividiu em 3 partes essa medida aqui. Por que do álcool? Porque o álcool ele vai ter vai ser um agente que vai cooperar para a esterilização da pele durante o procedimento da tatu. O Listerine azul ele vai ter a função de impedir que a pele fique muito avermelhada durante a tatu, né? Porque se vê que uma tatu sombreada, às vezes a pele fica muito vermelha, fica muito irritada. O Listerine, ele impede essa vermelhidão. E a água destilada para poder completar e dar uma dispersada nesses 2 elementos que é o álcool e o Listerine. Demorou um tempo para poder chegar nessa medida. Muita gente usa vodka também. Muita gente usa aquele extrato de ramamelis também para poder fazer, para diluir a água para poder fazer sombra. Mas a minha medida e a minha fórmula é exatamente essa aqui que eu fiz agora. A marca de tinta que eu uso é a Suprema Colors, né? Então, assim, apesar de eu ser patrocinado pela marca, independente disso, eu penso que cada tatuador deve usar a tinta conforme a satisfação que cada um tem em relação ao pigmento, né? Eu uso a Suprema porque a Suprema é o melhor pigmento que eu acho que tem para esse tipo de trabalho que eu faço. Então eu vou mostrar por partes como é que é a diluência dessa tinta de sombra que eu faço. Vamos lá, 2 gotinhas de preto no primeiro batoque. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pronto. Ou seja, essas 2 aqui são os tons claros, essas 2 de cá são os tons escuros. Agora eu venho com o cinza, na mesma medida, na mesma quantidade de tinta, também a Suprema. Que é 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Isso.
Agora, esses dois batoques aqui, que é um claro e um escuro, eu vou usar o tom azulado. Esses dois batoques, que são os da frente, o tom mais claro e o tom mais escuro, eu vou usar vermelho. Agora eu vou explicar como que é que eu consigo chegar naquele tom avermelhado ou naquele tom azulado, né? Que é o que eu costumo fazer, que todo mundo sabe. No primeiro batoque, que é o batoque que tem 2 gotas de preto e 2 de cinza, eu vou usar umas 6 gotas de vermelho. Por que eu vou usar 6 gotas de vermelho? Porque eu quero exaltar a tonalidade um pouco mais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora no segundo batoque, eu já vou usar entre 12 e 15, mais ou menos. Que é para dar um tom mais forte um pouco, nesse tom avermelhado, né? Para poder fazer uma parte mais escura um pouco. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como eu disse, entre 12 e 15 gotas mais ou menos. Agora vamos para o tom azul. Eu faço a mesma coisa como eu fiz com a tonalidade vermelha. Só que eu vou fazer com o tom azul para poder fazer a folha, né? Fazer as folhas da rosa, da Fernanda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então aqui nós temos exatamente a fórmula que eu uso para poder trabalhar esse sombreado que eu faço, né? Pegar 2 pazinhas, né? Uma para mexer cada tonalidade, para não ter perigo de misturar uma com a outra e mudar o tom aqui. O interessante aqui é mexer com bastante calma, não ter perigo de virar uma bagunça a bancada, né? Um detalhe interessante também é que sempre eu uso naquela sequência, primeiro o preto, depois o cinza e depois o vermelho ou o azul, porque se tiver eu já concluí que se de repente colocar o cinza ou o vermelho primeiro, pode dar uma pequena alteração na tonalidade. Então sempre é importante que se coloque o preto, o cinza e o vermelho, ou preto, cinza e azul, né? Procuro misturar também primeiro a tonalidade clara, para depois misturar a tonalidade escura. Porque se de repente eu misturo primeiro o escuro, eu posso trazer um pouco mais de pigmento para o primeiro batoque, né? Então, como a gente quer manter sempre esse equilíbrio de tonalidade de claro e escuro, é importante que tenha muita atenção. Então olha o tom, tanto que fica um tom bonito, fica um tom meio vinho. Tá vendo? Por causa dessa mistura. Teoricamente, aqui nos 2 batoques fica o mesmo tom, certo? Só que como vocês viram a mistura que eu faço, existe uma carga menor de pigmento no batoque 1 do que para o batoque 2. Então, mesmo analisando que isso seja um tom claro, esse que eu usei 2 gotas de preto, 2 de cinza e 6 de vermelho, não deixa de ser um tom que está bem carregado, mesmo sendo o tom mais claro. Porque se você for comparar isso com o preto aguado, né, que é o que normalmente se usa, que é o preto diluído só com água, na minha opinião, não significa que eu esteja certo, mas é uma coisa que se aplica para o meu trabalho, eu não concordo em usar apenas o preto e água, porque com o passar do tempo, a chance desse pigmento se perder é muito maior. Por quê? Porque além de a gente estar trabalhando com o pigmento muito disperso, a gente não pode deixar de lado um fator muito importante, que é o país que a gente vive. O sol brasileiro, o clima tropical, ele atrapalha para
para esse tipo de tonalidade de tinta dar certo, né? Que é o preto aguado. Então aqui está o avermelhado e aqui eu vou misturar o azul agora. Então nós usamos a mesma mistura, a mesma quantidade de tinta para os dois, para as duas tonalidades, tanto para o tom avermelhado quanto para o tom azulado. E aqui da mesma forma, primeiro eu misturo o mais claro, depois o escuro. Então tá aí, o pigmento está pronto. O preto para linha e para preenchimento que eu uso. Eu vou explicar sobre ele agora. O preto que eu uso é o preto Talens, que é um preto que todo mundo conhece, que ele é vendido de litro aí e tal, é bem fácil de comprar. Só que tem uma pequena característica que eu faço assim, que dá um grande diferencial nessa tinta, que eu vou explicar o que é e o porquê. Quando eu pego o preto Talens e encho ele aqui, esse recipiente de 100 ml, o que eu faço? Eu pingo junto aqui dentro, eu vou pingar 20 gotas de vermelho cereja, né? E 20 gotas de preto tribal aqui dentro, vou pingar junto, de 25 gotas de cada. De 20 a 25 gotas de vermelho cereja e 20 a 25 gotas de preto tribal. Por que eu faço isso? Porque o vermelho, essa mistura, a mistura desse vermelho aqui junto com o preto, ele vai impedir de certa forma que o preto dê aquela azulada com o passar do tempo. E muitas empresas já fabricam esse preto com o vermelho pronto já, mas eu gosto de fazer porque o preto Talens é um preto que eu estou mais acostumado a usar e aprendi dessa forma, então eu acho que eu vou usar assim durante muito tempo. E então depois que tiver essa mistura, você enche com Talens, coloca 20 gotas de preto e 20 gotas de vermelho cereja. Você pode agitar bem e pode usar tanto para traço quanto para preenchimento preto, né, de tribal, essas coisas assim, que vocês vão notar que vai ser um preto que vai brilhar por um tempo maior, a vida útil dele vai ser maior. E não vai impedir, né, que dê aquela azulada, aquela esverdeada com o passar do tempo. É isso aí. Eu vou começar a tatu da Fernanda aqui, e o que eu vou fazer é a marcação, né? Que é o que eu já uso a tinta de sombra, né? Que eu preparei, que eu uso só para poder marcar. Vai ser um traço bem clarinho, bem rápido, para eu não perder o desenho. Que essa técnica também é usada em tatuagens grandes, né? Que eu salvo todinho o desenho, aí depois eu venho fazendo por etapas.